Pentateuco é um conjunto de livros carregados de enigmas que se relacionam tanto à questão histórica quanto à questão literária, né? Na questão histórica, é justamente saber se aqueles personagens lá no passado, Adão, Eva, Abraão, Moisés e tantos outros, se eles de fato existiram ou se são grupos sociais. A outra questão vai no campo literário, porque esse conjunto de narrativas você tem que perceber como se fosse um grande mosaico, um grande tapete ou um grande conjunto de narrativas diferenciadas, de narrativas que tratam de um mesmo tema, mas que são de épocas diferentes, de conjunturas diferentes. Um exemplo. Quando a gente toma lá a primeira página do texto do Pentateuco, ou do conjunto, nós nos deparamos com o relato da criação. Logo na segunda página, você tem outro relato da criação. Então ali, quando você tem aqueles dois relatos criacionais, um focando a criação do céu e da terra, e o outro focando a criação da terra, do Adão, da Eva e todo o conjunto do jardim, então nós temos ali nada mais dois grupos diferentes falando da sua visão sobre a origem do mundo, sobre a origem da humanidade. Então você tem ali quase que dois retalhos, dois textos, duas narrativas diferenciadas. Outro exemplo que eu gostaria de mostrar é as duas versões do Decálogo. Uma está no Êxodo, outra está no Deuteronômio, né? São nada mais o mesmo texto com colorido, com algum aspecto nas minúcias que dá a diferença entre uma listagem e outra listagem. Claro que os mandamentos são os mesmos, mas nessas duas listagens você tem duas versões. Grupos e lugares diferentes, montando nada mais aquilo que eles concebem como a grande lei dada por Deus. Então, quando você vai ler lá no Êxodo, nas entrelinhas, ele vai colocar a enumeração dos mandamentos, mas ali ele coloca a sua diferença com relação a outro texto, quando vai explicar justamente o mandamento do sábado. O sábado, no texto do Êxodo, tem em vista a criação, porque Deus descansou no sétimo dia, por isso deve ser lembrado o sábado. No Deuteronômio, ele vai dizer, não, tem que lembrar o sábado ou guardar o sábado, porque no sábado, ou essa dimensão do sábado, nós fomos libertos da escravidão. O povo foi liberto do Egito. Então, a memória do sábado no texto do Deuteronômio tem referência ao próprio Êxodo. A memória do sábado no livro do Êxodo faz referência ao relato da criação. Então, isso tudo demonstra que esses textos vieram de lugares diferentes, grupos diferentes, e cada qual com a sua história, cada qual com a sua experiência, cada qual com a sua leitura de fé ou com a sua teologia. Então, aquilo que a gente tem que precisar nesse primeiro momento sobre o Pentateuco. O Pentateuco é um grande mosaico e que amarra ali um grande conjunto de textos, um grande conjunto de experiências dentro quase que na tentativa de manter e de formar uma grande pintura na teologia, uma grande pintura na sua história, uma grande pintura literária. Então é isso que a gente tem que perceber, o Pentateuco é um mosaico literário, é um mosaico histórico, é um mosaico de experiências. Quem é o autor deste conjunto de textos? Há muitos anos atrás, na tradição,
se mencionava que o autor deste conjunto de livros, ou o autor desse grande mosaico, como eu estou dizendo, era Moisés. E aí se atribuía a Moisés. Com o passar dos anos, começaram a descobrir alguns problemas no conjunto desses textos. Porque se Moisés fosse o único autor do livro, ele evitaria repetições. Se Moisés fosse o único autor deste conjunto de livros, ele teria uma forma só de tratar e de se relacionar com Deus. Porque em alguns momentos o tratamento com Deus se dá em primeira pessoa, o tratamento com Deus se dá na terceira pessoa. Então você teria aí um certo rigorismo para quem está escrevendo, ou uma certa dimensão de quem está produzindo esse material. Mas a grande questão que veio desde o século XII, depois da era cristã, sobre o Pentateuco, gira em torno do finalzinho do Deuteronômio. Como é que poderia ser Moisés o autor deste conjunto de livros, que o Deuteronômio justamente termina, no seu capítulo 34, com a descrição da morte e o enterro de Moisés. Então, a grande pergunta, como é que ele escreveu o seu próprio enterro? Esta é uma das questões fundamentais para os autores começarem a conjecturar que este grande mosaico foi formado por grupos vindo de escolas de escribas. E isso vai perpassando do século XII em diante, toda essa intuição de que os livros foram montados por grupos diferentes na história de Israel. Seja um grupo no século X, outro no século VIII, outro no VII século, outro no VI século. São épocas diferentes e escolas de escribas diferentes que produziram esses textos, e produziram ali o seu conjunto de experiências e de narrativas. Pois bem, dizer que o texto, e você encontrar ali um texto do X século, que aí vão chamar que é a escola javista, porque essa escola javista vai dar ali toda uma coloração nos textos ao atribuir Deus como Javé e trabalhar com toda a teologia da promessa e da bênção. Então, os textos relacionados com bênção e promessa são textos da escola javista. Os textos que tratam Deus como Elohim, vai ser chamada de tradição ou escola eloísta no VIII século, que não só trata Deus como Elohim, mas que trabalha com toda a teologia do chamado temor de Deus. Então, o povo é fiel porque teme a Deus, segue a Deus, é fiel a Deus. Essa é a teologia eloísta. E os textos deuteronomistas, nada mais do VII século, nada mais irão trabalhar com toda uma teologia ligada à conversão, bênção e castigo. E aí você tem um retalho deuteronomista. E depois você vai ter todo o conjunto de textos produzidos pelos grupos sacerdotais na época do exílio e vão bater na tecla da teologia sacrificial. Pois bem, esta ideia, desde o século XII em diante, vai começar a causar problemas bem mais tarde, quando no fundo você perdeu o texto. E aí você não é que eu tenha no Pentateuco os textos javistas, eu tenho ali retalhos desse texto javista. É a mesma coisa você pegar uma colcha de retalhos e descosturar a colcha de retalhos. E aí você vai tirando aqueles retalhos, e aí eu vou separar os retalhos javistas, os retalhos eloístas, os retalhos deuteronomistas e os retalhos sacerdotais. E aí o que acontece? Eu tenho simplesmente os retalhos, mas eu não tenho mais a colcha, eu não tenho mais a costura.
eu não tenho mais o conjunto. Então é que começa a partir do século XIX a pergunta sobre o conjunto do Pentateuco. E quando você vai falar de autoria, você não tem textos fragmentados, você tem um conjunto que forma uma unidade. E aí, ao perceber essa unidade, os autores começaram a dizer, não, eu tenho que ler cada texto, cada história, cada narrativa como uma unidade completa. Então isso vai ser fundamental para o estudo do Pentateuco, perceber que a narrativa ela está sendo lá nada mais montada por um grupo muito maior do que aquela escola, do que aquele fragmento. E aí quando a gente vai pensar nessa dimensão da formação dos livros ou da formação do que esse conjunto que chama Pentateuco, ou dessas unidades, eu tenho que olhar e pensar como se eu estivesse diante de mim uma parede. Numa parede, quando nós vamos olhar de longe, eu tenho a parede com uma bela pintura. Mas quando eu vou chegar perto, eu vejo que ela tem um reboco, ela tem uma massa. Eu tiro aquela massa, eu vou perceber que tem tijolos, e aqueles tijolos foram montados, foram assentados. O pedreiro colocou massa, fez ligação entre esses tijolos. Então, quando você se depara com uma parede, eu tenho aqui no conjunto do Pentateuco como se fosse uma grande parede. Mas quando eu vou chegando bem perto para analisar, eu tenho ali vários tijolos, vários conjuntos. E é isso que é o Pentateuco. Então, a partir do século XIX, começamos a perceber que para estudar o Pentateuco, eu tenho que me aprimorar, eu tenho que me aproximar dessas pequenas unidades que são verdadeiros tijolos, são verdadeiras histórias que foram colecionadas, foram compiladas por um redator que organizou aquilo num conjunto maior. Assim, a mesma coisa, né? Quando você olha para uma parede, quem fez a parede não é o mesmo que fez o tijolo. E quem fez o tijolo não é o mesmo que fez o cimento. Mas teve alguém que foi lá e pegou o cimento, fez a massa, pegou o tijolo e assentou esse tijolo. Mas não necessariamente quem assentou o tijolo e fez a parede seja o mesmo que fez o reboco da parede ou o mesmo que pintou a parede. Então você tem aí várias camadas de construções dentro do conjunto de uma parede ou dentro do conjunto que nós estamos aqui falando do Pentateuco. São várias camadas na construção do livro. É assim na construção do livro do Gênesis, é assim na construção do livro do Êxodo, é assim na construção do livro do Levítico, do livro dos Números e do livro do Deuteronômio. E assim também podemos ir por toda a Bíblia. São textos que vão sendo produzidos em toda uma história redacional, toda uma história de estruturação daquelas experiências de fé ou daquela caminhada de um determinado povo, de um determinado clã, de uma determinada comunidade. Então, quando nós vamos falar de autoria do Pentateuco, a gente tem que ter presente toda essa dimensão na sua formação. Quais são os eixos formadores ou condutores do Pentateuco? Aí a gente poderia apontar para um primeiro eixo que circula entre os textos do princípio, do Gênesis até o Deuteronômio, que é o eixo chamado aliança. Esse é um tema que circula entre esses textos, né? A gente vai pensar a aliança de Deus com Abraão, desde Gênesis 12 em diante, eu tenho que olhar a aliança de Deus com Noé, em Gênesis 6 a 9.
Mas eu tenho que olhar a aliança que ele faz de proteção a Caim, depois que mata Abel, ou a aliança que ele faz com Adão. Então você tem aí nada mais a perspectiva da descrição de uma teologia ou de um eixo que perpassa por esses textos, que é a aliança de Deus com o povo. Seja a aliança de Deus com o povo, representado com Noé, a humanidade, ou seja, a aliança de Deus com Abraão, para representar os hebreus, ou a aliança de Deus com Moisés, na libertação do povo do Egito. Então você tem aí um tema que vai circular em todo esse conjunto e quase que nesse eixo ele vai amarrar, ele vai dar uma direção dentro desse conjunto de textos, que é aliança. Mas a aliança vem compreendida com outro lado nessa direção, que é promessa. Aliança e promessa caminham juntas. Então, você tem a promessa de descendência nas histórias de Abraão, a promessa de não destruição na narrativa de Noé, do dilúvio, a promessa de terra, nas descrições do Êxodo, a promessa de salvação. Então você tem aqui um tema, ou que vão ali totalmente colado, que forma um direcionamento neste conjunto de histórias, aliança e promessa. Esse seria um dos eixos fundamentais das narrativas do Pentateuco. Do outro lado, a gente tem mais outros dois temas que formam outro eixo, que seria o êxodo, a libertação. Esse é um eixo importante que vai dar as amarras, porque é no êxodo que eles vão dar a indicação para a festa da Páscoa. É no êxodo que vão dar a indicação de um Deus que é presença, por isso o nome de Javé ou Yahvé. E é nessa discussão sobre o êxodo que seja o grande carro forte do Pentateuco. Porque as histórias vão ser nada mais narradas antes do êxodo e durante o êxodo. E a perspectiva que termina o Pentateuco é depois do êxodo. Então você tem aí como um tema tão forte. E que ele já aparece refletido em textos literários anteriores à história do êxodo. Por exemplo, quando a gente abre Gênesis 12, versículos de 10 a 20, a história de Abraão e Sara, onde Abraão, ao caminhar para o Egito, desce ao Egito e vai dizer para Sara: ó Sara, você é muito bonita, os homens aqui do Egito vão ficar de olho em você, se perguntarem, diga que és minha irmã. Essa é a indicação do Abraão para Sara. E aí o Abraão, ao chegar no Egito, os homens do Egito se gabaram por causa da beleza de Sara, e aí vão falar para o faraó. E o faraó toma Sara e leva para o palácio. E aí quando o faraó está com Sara no palácio, Deus envia pragas para a casa do faraó, e o faraó tem que libertar Sara e mandar Sara e Abraão embora. Esta narrativa, nesses pequenos versículos, nada mais está contando aquilo que está no livro do Êxodo. Primeiro você tem, no grande quadro, o povo hebreu oprimido e massacrado pelo faraó. Nesse texto você tem Abraão e Sara, mas muito mais Sara, oprimida e massacrada pelo faraó, pelo palácio. Depois, o segundo momento, Deus escuta o grito do povo e envia os sinais para libertar o povo do Egito. Nesse pequeno texto, Deus escuta Sara e vai enviar pragas para que o faraó liberte Sara. E, claro, no final você tem a libertação do povo hebreu e aqui você tem a saída de Abrão e Sara do Egito. Então você tem aí nessa pequena narrativa uma espécie de síntese de todo o conjunto
que são as histórias do Êxodo. Então a gente vai perceber que aí é um grande tema que circula do Gênesis até o Deuteronômio, que é a experiência do povo hebreu na sua saída do Egito. Mas a experiência do povo hebreu que sai do Egito tem que vir acompanhado com outro tema que amarra aqui esse segundo eixo de direção do Pentateuco, que é a posse da terra. O êxodo não existe sem a posse da terra. Ou seja, quase que a libertação do povo hebreu no Egito, ela não tem função se não houver a caminhada e a chegada à terra prometida. Por isso que todo o conjunto dos textos do Deuteronômio, ele tenta frisar nessa frase: quando tu entrares na terra, observarás e farás isto. Ou seja, todo o conjunto da lei tem em vista quando entrares na terra. Quando estiveres na terra, farás isso, farás aquilo. Então você tem aí nada mais todo um grande conjunto de histórias que são quase que amarradas, quase que estruturadas nesses dois eixos, né? Aliança e promessa, êxodo e terra. Um primeiro conjunto que está logo na abertura de todo o Pentateuco é a descrição mítica, os mitos. E aí a gente tem que ler todo esse conjunto de mitos como um modo dos vários grupos interpretarem a sua realidade. E esses mitos, não é que eles foram formados no mesmo ambiente pelo mesmo grupo. São mitos que vêm de épocas diferentes, são mitos que são releituras, são mitos que são verdadeiros contra-mitos. Ou seja, ele já conhecia um mito antigo e escreveu um outro mito para combater aquele mito. Evidente ali do mito do Gênesis 1, da criação do céu e da terra, onde Deus cria todo o céu e toda a terra em contraposição ao poder do sol. O sol só está lá no quarto dia. E o sol, eles já conheciam lá o antigo mito babilônico do Marduk que cria o céu. O Marduk é o sol que cria o céu. Então, nada mais, o grupo conhece esse relato mítico e, a partir daí, elabora o seu mito com tamanha poesia, com tamanha estrutura, dentro daquela lógica dos 7 dias, para poder focalizar a grande intenção do grupo na reivindicação de um tempo de descanso. Por isso, o primeiro relato mítico culmina no sábado. E aí o sábado, ali, o dia do descanso, nada mais está atrelado a um grupo dominado, escravizado, que luta contra a opressão e exploração do trabalho. Mas é o mesmo no mito do dilúvio. A arca do Noé, toda aquela história diluviana, nada mais, ela está em contraposição ao mito do dilúvio babilônico, onde o mito do dilúvio babilônico tinha a intenção de impor medo no meio do povo. E aí você tem neste relato bíblico o contramito, porque ele termina justamente com a afirmação: dilúvio nunca mais. Quando aparece o sinal do arco-íris, que não vai ter mais dilúvio, ali está a afirmação do grupo: não precisamos mais ter medo. Essa historinha aí já passou. Então, nada mais, você tem aí o grupo reivindicando, resistindo contra os mitos que lhe são impostos. Noutra linha, você tem os mitos mais voltados para a tradição camponesa, que é o mito de Adão e Eva e o jardim, a horta, onde eles são colocados. Nada mais, ali está a perspectiva de olhar a vida a partir da fertilidade, a partir da produção, a partir da garantia da comida. Esse é o Adão e Eva.
E o que eles vão perder é essa garantia de comer, é essa garantia de produzir. E em cima dessa perda da garantia de comer, produzir, é que vem um mito onde está olhando para as transformações na sociedade, que é o mito de Caim e Abel. Caim que mata Abel não é irmão matando irmão. Caim que mata Abel nada mais é todo o processo de transformação na sociedade, onde o pastor perde o seu espaço de terra para o agricultor. E, por sua vez, o agricultor perde todo o seu espaço produtivo para a cidade. Por isso, no final do mito do Caim e Abel, você tem lá o Caim mata o Abel e foge. O Caim vai parar na terra de Nod. E lá na terra de Nod, ele vai ser Nod, ou seja, na terra de ninguém, ele vai ser um Zé Ninguém. Ou seja, que ele perdeu todas as suas funções. Na terra do nada. Então ele vai ser andarilho, ele vai ser migrante, ele vai ser andante. Então ele perdeu todas as suas funções. E assim, o pastor é totalmente controlado e destruído pelo espaço de agricultura, e o espaço de agricultura totalmente controlado e devorado pela cidade. Então esses mitos vão descrevendo todas essas dimensões do que eles estão vivendo e vendo em todo esse conjunto da realidade. E esses mitos culminam com a descrição da Torre de Babel, que nada mais a Torre de Babel não é só a torre, é a cidade e a torre. E ali nós nos deparamos com um verdadeiro mito antimilitar, onde nada mais Deus está vendo a cidade e a torre, ou a fortificação construída pelos homens ou construída pelo Estado. E aí nada mais o mito termina de maneira brilhante, Deus indo ao encontro para poder destruir esta cidade e esta torre, para poder parar a construção. Então você tem nesse primeiro bloco, nessa primeira parede, um conjunto de mitos que são amarrados pelas verdadeiras genealogias, por aquela construção de histórias, de idades fabulosas. Nada mais toda essa construção de um olhar para um tempo primordial onde o povo tinha muita idade, o povo tinha muitos anos. Mas é claro e evidente que isso é interpretação para o momento presente, onde é fato notável quando se chega a 80. Ou seja, não passa do 80. Agora, quando você tem aqui alguém que não passa do 80, lá estão descrevendo que chega a 980. Então, nada mais, esse grande exagero na idade é uma dimensão muito forte nesses mitos de descrever o quanto eles estão projetando para os tempos primordiais um tempo onde a vida era melhor, para poder falar do tempo que estão vivendo onde a vida é pior, onde só há miséria, onde só há exploração. E essas histórias ao redor de Abraão e Sara é uma preocupação enorme de Deus para o Abraão ter um filho. Acho que Deus está mais preocupado com o filho de Abraão do que o próprio Abraão. Mas isso vai trabalhando ali nas entrelinhas um Deus protetor, ou um Deus da família, ou um Deus bem ali fixo nessas histórias do clã, onde essa preocupação toda, do Abraão ter um filho, de que a Sara vai ter um filho, é a costura das narrativas, que são nada mais apresentadas pela genealogia que está no capítulo 11, 27 a 32, onde ali no versículo 30 tem uma informação meio que estranha em toda essa genealogia. E Sara era estéril, não tinha filhos. Quando você tem essa frase num conjunto de genealogia, é para mostrar Sara está fora do esquema. Porque numa genealogia o que você espera é apresentar que tenha filhos, que tenha posteridade. Então quais são os filhos da Sara? Não, ela era estéril, não tinha filhos. Então você tem ali esta nota estranha na apresentação das histórias de Abraão, é nada mais a nota que você tem que dar atenção em todo o conjunto, que o Abraão caminha o tempo todo
em busca da promessa, ou da aliança, ou em busca da terra, ou em busca de viver, mas tudo a base da sua busca está no filho. Então, por isso você tem as várias tentativas de ter filho. Ele pode apresentar Eliezer como seu herdeiro, ele pode apresentar e ter um filho com Agar, e aí Ismael, o herdeiro. Pode ter o filho com a Sara e esse filho ser fruto da risada. E aí por isso o nome do menino é risada, Isaac. Então nada mais, você tem ali todo um conjunto de narrativas focadas em Abraão, preocupadas com o filho. E nada mais essa preocupação com o filho para Abraão é algo primordial para garantir herança, para garantir terra, para garantir futuro. Então, isso é que vai amarrando no grupo que vai construindo essas narrativas. E aí, por isso, você tem em Gênesis 12 essa abertura do Deus chamando Abraão para sair da tua terra e ir para uma terra boa. Você tem as histórias do Abraão e Ló, que tem a ver com o espaço onde eles estão localizados. Você tem nos capítulos 15 e 17 a promessa, que está atrelada aí, evidentemente, a terra e filho, e atreladas ao nome e à circuncisão. E você tem aí todas essas histórias de Agar no capítulo 16 e no capítulo 21. Tudo isso girando em torno da grande dimensão do Abraão que vai atrás de ter um filho. E aí, é claro, essas narrativas são carregadas de dramas, carregadas de vivacidade por quem está narrando. Você imagina eu contando aqui para vocês que o Abraão está na procura de filho, está querendo ter um filho. E quando você chega lá em Gênesis 22, Deus pede para ele matar o menino. Aí acabou a história. Mas em toda essa dimensão que está aí, é claro, é toda a vivacidade do texto. Quem produziu isso, produziu com uma tamanha intenção que quando você vai ler aquela história que é tão dramática, é nada mais olhar para o clã e ver quanto é tão dramático a perda do filho ou a luta para se ter um filho para dar continuidade ao clã. É essa perspectiva que vai perpassando aí. Toda a crítica que vai nesse conjunto de histórias que envolve Abraão e Sara e a busca de se ter um filho. Claro que tem ali nas entrelinhas muitas questões redacionais posteriores. Um exemplo, dentro dessa parede, que parece que é um quadro que colocaram depois na parede, que é a discussão sobre Abraão e Sara de um lado, Agar de outro. E as histórias de Agar, que tem a ver com o nascimento do filho, que é Ismael, esse Ismael vai ser, de acordo com a lei, o herdeiro. Mas você tem justamente no capítulo 21, no Gênesis, Sara e Abraão mandando Agar e o menino embora. Porque no fundo aí está a discussão desse conjunto ao redor da expulsão ou fim dos casamentos com mulheres estrangeiras. E isto é um tema pós-exílio. Quando no fundo o judaísmo, para poder manter a sua identidade, ele vai ter que, evidentemente, evitar e buscar a purificação do sangue, a purificação da raça. Aí vai ter que desfazer os casamentos estrangeiros. Mas isso tudo é colocado nas histórias do Abraão, para poder dizer que lá nas histórias do Abraão, o Abraão desfez o casamento. E aí, é claro, estão tomando o Abraão como exemplo de aquele que expulsou a mulher estrangeira, daquele que expulsou o seu filho, que era filho com a mulher estrangeira. Evidentemente que a gente não sabe se Abraão fez isso. Porém, quem está costurando tudo isso, ou quem está descrevendo esta cena do capítulo 21, nada mais está trabalhando aquilo que é a realidade da sua época. E é um período marcadamente da expulsão e fim dos casamentos. Então essa parede, é claro, é uma parede muito bonita, das amarras de todas as histórias e buscas do Abraão e da Sara. Tem risada, tem
tem muito drama no meio dessas histórias todas. São as histórias de Isaac, Jacó e Esaú. Porque as histórias do Isaac vão totalmente coladas nas histórias do Abraão. Quase que o Isaac repete o Abraão. Mas quando ele começa a contar as histórias do Isaac, ele está mais preocupado com a descrição do conflito Esaú e Jacó. Então, nas histórias de Esaú e Jacó, nas histórias de Isaac e nas histórias de Abraão, você quase que tem o mesmo ambiente, que são histórias que circulam, preocupados com itinerário, preocupados com herança, preocupados com a formação do clã, com a formação do povo. Por isso, quase que vai num crescendo. Abraão, Isaac, Jacó. Por isso Jacó, e aí Jacó vai nada mais ter a predileção e vai tomar a herança do Esaú. Ou seja, o Jacó tomando a herança do Esaú é como o Isaac que toma a herança de Ismael. Então, nessa construção toda, do que vai de Gênesis 12 até Gênesis 36, você tem aqui uma grande formação de histórias e de narrativas que, evidentemente, circulam em diferentes ambientes, mas que foram costuradas dentro de uma mesma perspectiva ou dentro de um mesmo traço cultural. São as histórias que focalizam o grande tema da herança. Então, por isso, Jacó é o grande nome da herança, é o grande nome da constituição do Israel. E aí vai o Jacó, evidentemente, tomando toda a primogenitura que era dada a Esaú. Então, aí está a construção de histórias que eles vão trabalhar com a formação do povo. São narrativas mítico-formadoras ou fundacionais do que se trabalha com o conceito povo de Israel. E aí, dizer povo de Israel está relacionado com a história de Abraão, Isaac, Jacó. Outra parede, que é um outro ambiente nessas histórias patriarcais, é a história de José, o filho querido do Jacó, que vai ser vendido pelos irmãos. Esta narrativa, ou essa história, a gente tem que ler no conjunto literário do Pentateuco como uma grande historieta. Hoje muitos até costumam dizer uma grande novela. Claro, não vamos aqui lidar com a discussão literária, se é historieta ou se é novela. Claro que o conceito de novela é uma aplicação muito moderna para você dizer para esses conjuntos literários antigos, por isso fica melhor quase que o tom de conto ou historieta para essa obra literária onde eles estão trabalhando justamente com o grande drama do irmão ou o grande drama dos conflitos familiares ou dos conflitos clânicos, onde você tem um irmão que foi entregue para os egípcios por causa de ciúmes, por causa de desavenças. Claro, ele está construindo a história dentro do drama humano e de conflito familiar. Mas quem está montando essa narrativa, e aí por isso é uma historieta, que ela vai ter diferentes dimensões e pode ter diferentes perspectivas para quem conta ou para quem utiliza a história. É isso que está numa historieta. Ela pode ser utilizada por grupos para poder trabalhar a questão do drama humano, do conflito entre irmãos e ali todo o choque e como que se resolve esse conflito, como é que você quebra ali o sentimento de ira, de raiva ou rancor. Então isso você perpassa nas histórias do José. E aí, por isso que termina o José lá, evidentemente perdoando os irmãos e tal, voltando à grande família. Isso é uma dimensão que pode estar em todo o conjunto dessa historieta. Mas tem grupos que vão utilizar essa historieta justamente na figura do José, que vai parar e vai se transformar em ministro do faraó.
E aí muitos grupos vão utilizar essa história do José, ministro do faraó, ou do José como um grande cargo na casa do faraó, ou no palácio do faraó, como uma historieta para poder alimentar o projeto tributário. Está na interpretação do sonho dado por José a fundamentação do tributo para o Estado. Né? Recolher e armazenar em tempos de vacas curtas para sobreviver em tempos de vacas magras. Mas quem é que vai sobreviver? Quem é que vai recolher e armazenar? É o palácio. Vai recolher do povo e armazenar. Então essa dimensão que está passando ali para poder alimentar o projeto tributário. Além do mais, no capítulo 43 do Gênesis, o José, quando envia os irmãos de volta, e quando ele coloca, entrega um talento, ou entrega moedas para cada um, ele entrega essas moedas, ou entrega esse dinheiro, para que os irmãos voltem e tragam o dobro, tragam a mais. Ou seja, ali está nada mais toda a artimanha dessa lógica tributária. Você entrega parte da sua produção para o outro, reconhecendo e tendo a certeza de que ele vai entregar o dobro, entregar sempre a mais. Essa é uma lógica econômica antiga, muito antiga. Hoje a gente diria diferente, mas ali tem umas bases, evidentemente, desse recolhimento e essa garantia de que você só vai ter e aumentar a sua produção se você vai alimentar a autoestima do outro e fazer o outro produzir mais para você. E é isso que o José faz, os irmãos produzirem e devolverem para ele aquilo que ele deu. E se ele deu um, eles vão trazer dois. Essa é a garantia que ele tem. Agora, como é que nessa garantia eles vão trazer os dois? Porque no fundo ele está aqui com o irmão caçula. Porque aqueles irmãos sabem que já perderam José e o pai ficou muito angustiado. Então o pai não aguentaria, o Jacó não aguentaria perder o outro filho. Então, esse jogo ali que está na trama, mas que os redatores, ou quem está trabalhando essa historieta, está trabalhando em outras perspectivas. E no ambiente onde ela é utilizada, ela pode alimentar um projeto tributário em cima de questões muito cotidianas, contadas e recontadas pelo povo, que são os problemas de conflitos familiares. Tanto é que das histórias do José, o que é mais lembrado pelo povo, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, é o drama de ser vendido pelos irmãos. Não o José que foi parar no palácio que interpretou sonhos do faraó, mas é o José que vai viver esse drama, porque no fundo isso cola muito com aquilo que o povo vive, o drama dos conflitos familiares. Essa história do Êxodo, a história de Moisés, que está nos capítulos 1 a 15 do livro do Êxodo, essas histórias são belíssimas. Tanto é que o livro abre com a dimensão de que é o livro dos nomes. É o livro dos nomes. Por isso que na tradição hebraica, o livro chama-se Shemot, livro dos nomes. E esse livro dos nomes, nada mais ele tem que começar a trazer os grandes nomes que são fundamentais para a história. São os nomes das parteiras, o nome da irmã de Moisés, é o nome do próprio Moisés, que pode significar em egípcio filho de, mas que dentro de toda a tradição do povo eles dão uma dimensão de como se ele fosse um grande príncipe, aquele levantado e tirado das águas. Toda essa perspectiva. Então, nesse livro, querem nada mais apresentar o grande personagem e os nomes de hebreus e de hebreias que saíram do Egito. Ou seja, é a grande memória
fundamental da caminhada, que é a memória dos nomes. E em meio a essa memória dos nomes dos grandes personagens da história está o nome de Deus. Ou seja, é ali que Moisés pergunta: qual que é o teu nome? Quando Moisés pergunta qual é o nome para Deus, ele vai dizer: diga para o povo que eu serei que serei apareceu para você. Ou seja, e aí o nome de Deus não é nome, é um verbo de ação, para poder trabalhar nada mais. É esse Deus que caminha com o povo e que é presença libertadora no meio do povo. Então você tem ali, é claro, toda essa dimensão que perpassa pelo nome. Além do livro do Êxodo ser o livro dos nomes, né, onde ali trata o nome de Deus, a grande dimensão desse nome, que é um verbo, que é ação e presença libertadora no meio do povo, este livro é conhecido como o livro dos sinais, porque vai descrever nada mais os sinais dessa ação de Deus contra o faraó, nessa ação que vai destruir o poder do faraó. Então é por isso que você tem a famosa tradição das pragas no Egito, que são sinais de que Deus está mandando para poder libertar o povo do Egito. Então, esses dois aspectos fundamentais para a história do Êxodo. Ele é livro dos nomes, e dos nomes que são sagrados na história, e o livro dos sinais. Focalizando, é claro, a grande dimensão da libertação. O povo que sai do Egito. Então, de Êxodo 1 até capítulo 15, é toda essa dinâmica. Deus intervém, aparece, e o povo está sendo oprimido, e ele vai intervir, vai mandar os sinais para chegar a essa libertação. E aí que começa toda a tradição nesses textos ao falar da Páscoa, no finalzinho ali, nos capítulos 12 até 15 do Êxodo. Então, esse é um ambiente importante dentro do conjunto do Pentateuco, porque ele vai jogar toda a iluminação dessas histórias ou dessa teologia para as histórias anteriores e vai agora projetar as histórias seguintes, porque toda a história que vem na sequência, ela está amarrada nessa situação da saída dos hebreus. Por isso, o próximo ambiente é o povo caminhando no deserto. Todas as histórias marcadas pelo caminho no deserto. E esse caminho no deserto são as narrativas que focalizam as murmurações, os problemas que o povo estava enfrentando. E aí é problema de água, é problema de fome, mas é problema de organização. E essas histórias que estão em Êxodo 15 a 18, e depois em Números, capítulo 10 até 27, vão focalizando em dois momentos nos livros, histórias narrativas dos problemas na caminhada no deserto. Três conjuntos de leis: a lei do Sinai, as leis levíticas e as leis deuteronômicas, que isso focaliza o maior conjunto de textos do Pentateuco. Êxodo 19 a 24, Código da Aliança. Êxodo 25 a Números 10, o Código Levítico. E Deuteronômio 1 a 34, o Código Deuteronômico. Você tem um livro para o Deuteronômio, você tem um grande conjunto para as leis levíticas que pega parte do Êxodo, todo o livro do Levítico e parte do livro dos Números. Esse é o maior conjunto de leis. E, do outro, o famoso Código da Aliança, onde no Código da Aliança você tem uma versão dos 10 mandamentos e no Código Deuteronômico você tem outra versão dos 10 mandamentos. Então, quando a gente tem aqui, nesse ambiente, conjunto de leis, nada mais aqui, essa grande parede focaliza um dos pontos que amarram, que vão amarrar os eixos do Pentateuco, que vão amarrar os temas do Pentateuco, que vai dar a coloração do que é Pentateuco, né? Que é a dimensão da Torá, a lei.
a lei como instrução, a lei como condução de vida e a lei como nada mais aquilo que vai ajudar a formar o povo. É assim que está nos 10 mandamentos e o Código da Aliança. Toda preocupação voltada para os problemas cotidianos. É assim que está na lei levítica. Toda ela marcada pelas novas questões que o povo vai vivendo lá ao redor da pureza, ao redor das grandes questões atreladas à santidade, e assim vai. E o Código Deuteronômico, que traz muitas leis antigas, principalmente leis voltadas para a organização clânica, leis voltadas para a questão da colheita, leis voltadas para o pobre. Se no Êxodo, no Código da Aliança, está a preocupação de uma releitura dos 10 mandamentos, se no Código Levítico tem uma preocupação com a purificação, o Código Deuteronômico tem uma preocupação para que não haja pobres. A lei existe para que não haja pobres no meio do povo. Porque se há pobres no meio do povo, é porque tem desigualdade e problemas, tem diferenças. Uma palavra final sobre todo esse conjunto do Pentateuco, que é perceber, dentro de toda essa dimensão da casa, é que essa casa com todos esses cômodos, ela não existe ou ela não tem a grande funcionalidade se você não perceber que ela tem luzes, tem clareiras, né? E que vão abrir o olhar para todos esses espaços. Que evidentemente que é a teologia ou as teologias que costuram essas narrativas. Desde a teologia dos mitos, né, que é a teologia do Deus que cria, do Deus voltado para a humanidade, do Deus preocupado com os problemas de corrupção, até as narrativas onde você tem uma teologia de um Deus pessoal, de um Deus preocupado com Abraão, preocupado com Isaac, preocupado com Jacó. Há uma teologia, no outro cômodo, de um Deus que ouve o clamor do teu povo, de um Deus que desce, de um Deus que liberta, até o Deus da lei, que é o Deus que dá a condução para o povo caminhar bem, seguro e feliz para a terra da promessa. Essa é a grande dimensão do Pentateuco. É isso que a gente tira quando sai dessa casa. E ao fechar a porta da casa, dizer, olha, eu aprendi com essas histórias do Pentateuco de um Deus preocupado com a vida, de um Deus preocupado com a caminhada do seu povo.